Olá, pessoal, tudo bom? Aqui é o Eric e a gente está aqui mais uma vez com a Janice e com a Mari e hoje nós vamos falar sobre um banquete de ideias vivas. A gente continua falando do artigo da Filosofia Educacional de Charlotte Mason, escrito pelo J.D. Rose. Nós ainda estamos na segunda parte, em breve chegaremos na terceira. E esse artigo ele já começa com uma descrição muito legal, que a Charlotte faz uma comparação entre o alimento que o corpo precisa e a necessidade da mente de ter ideias. Ele coloca lá no artigo assim: como o corpo, a mente requer alimento, e o alimento da mente não é tanto a informação, mas ideias. Sem uma dieta de ideias, deterioramos mentalmente, da mesma forma que sem comida, deterioramos fisicamente. E ela ainda faz mais um comentário que a Charlotte diz o seguinte: há apenas uma esfera em que a ideia de conceber novas ideias está curiosamente ausente. E essa é a esfera da educação. Então eu queria já começar isso daqui, esse nosso episódio hoje, trabalhando essa ideia. Porque a gente vive num mundo em que, por exemplo, cada vez mais a alimentação do corpo tem sido tomado cuidados, né? Então, a gente tem nutricionistas, temos nutrólogos, a gente vê os atletas de alto desempenho buscando uma alimentação super regular, a gente vê tanta gente cuidando disso, as lendas das pessoas que comem regradamente, que querem buscar alguma coisa com o seu corpo, principalmente os atletas, e eles sempre tomando muito, muito cuidado daquilo que eles comem, de quanto tempo eles dormem. Eles fazem descanso em banheiras de gelo para cuidar do corpo e cheio das coisas. Mas a gente não tem esse mesmo cuidado com os alimentos que a gente está alimentando a nossa mente. Quais são as ideias que a gente está usando para alimentar a nossa mente? E daí, obviamente, qual será o resultado e o desempenho mental que a gente tem? Quais são as ideias que a gente está buscando, né? Uhum. E eu queria começar escutando de vocês o que vocês conseguem comentar sobre isso. Porque se na educação, dentro da metodologia da Charlotte, isso está sendo trazido em casa, eu fico imaginando o quão importante é, quais são as ideias que estão sendo alimentadas. A gente conversou com a mim semana passada e o quanto as ideias são as impulsionadoras dos hábitos. Então, me fale um pouquinho de vocês, como é que tem sido essa experiência e esse cuidado ao selecionar e oferecer esse banquete de ideias para os filhos de vocês, e como é pensar isso, de que sem um banquete selecionado de ideias, as mentes dessas crianças vão estar deteriorando. Como é que tem sido para vocês essa experiência de, ao mesmo tempo, oferecer uma pluralidade de ideias, um banquete, mas, ao mesmo tempo, cuidar para que esse banquete de ideias seja um banquete de boas ideias? Fala um pouquinho, Mari, depois Janice, eu queria escutar de vocês duas isso. Claro, eu acho sensacional que a Charlotte traz essa comparação, essa analogia com comida. Eu acho que fica bem fácil da gente captar a mensagem dela. E como ela falou, assim como o nosso corpo necessita de nutrição, e eu acho super pontual isso que o Eric trouxe, de que mais e mais a gente está sendo alerta da importância da qualidade da comida que a gente está alimentando no nosso corpo e da regularidade, né? Que também não adianta comer bem, mas não ter uma certa regularidade.
E a mesma coisa com as ideias que a gente traz, né, para nossa casa, seja para o homeschool, seja, enfim, para casa, para o lar, né? Nós já falamos da atmosfera do lar e da importância que a atmosfera do lar tem na educação dos nossos filhos. Nós falamos da disciplina do hábito e como que o hábito é iniciado por uma ideia, essa ideia inicial, né? E agora, sim, o que são essas ideias? Eu acredito que, na minha experiência aqui com os meus filhos, né, eu acho que, pensando no tipo de educação que eu recebi, que basicamente era um armazenamento de informações que não tinham muito correlação, e esse armazenamento era feito por um período de tempo, assim que a prova era feita, era esquecido. O que eu aprendi? Não muita coisa, não dá para. Claro, a gente aprende, a gente acaba retendo, é óbvio, né? Mas o método pelo qual o conhecimento, digamos assim, estava sendo passado era de uma forma seca, de uma forma impessoal, de uma forma na qual o alimento, a Shelton fala muito do sawdust, do pó, né? O pó de serra? Isso, do pó de serra, ela compara esse tipo de educação que tu está alimentando, é como se estivesse alimentando a criança ou a pessoa com isso, né? E eu não consigo nem imaginar. Mas, sim, enfim, a gente, então, em vez de se preocupar em dar informação, a gente dá para eles a ideia direto. E eu acredito também, eu estava refletindo sobre isso hoje mais cedo, por que a gente está num sistema tão onde o foco é a criança saber informação, fato, decorar, memorizar, e por que nós chegamos a esse ponto, né? Às vezes eu fico pensando, para a gente poder passar em certa prova, para a gente poder conseguir alcançar um lugar mais alto, né? A gente precisa acumular essa informação, mas aí o conhecimento não fica para trás, digamos, né? Quando eu penso nessa questão das ideias vivas e o porquê da importância delas, né, essas ideias dão para a criança a oportunidade de buscar o conhecimento que é de direito delas, o conhecimento para qual a gente não determina, né? Claro, o nosso trabalho como mãe, como professor, como pai, é escolher esse banquete de ideias com cuidado. E acho que a gente vai entrar mais a fundo nisso depois, mas a diferença de ver uma educação onde nós estamos colocando a criança em contato com essas ideias que vêm direto da fonte, né, da pessoa que talvez tenha observado o evento ou que tenha escrito de uma forma que leva a criança a estimular a imaginação dela, bem escrita, né, mas essas ideias têm um poder tremendo, né? E quando eu penso na questão de ideia versus informação, para mim o que faz a diferença é o conhecimento. Se a gente está buscando dar a oportunidade para eles desenvolverem conhecimento, e a partir daí eles vão aprender a ter a opinião deles, mas ensinar eles da fonte, da ideia mais viva que tem, né, que é a fonte, que é a palavra de Deus, e aí vai estruturar tudo aquilo que eles vão receber. E quando eles forem mais velhos e tiverem, né, já vivendo a vida deles fora do ninho, eles vão poder discernir, eles vão poder ver ideias e saber lidar com elas, se eles vão aceitar ou rejeitar. Para mim, isso é muito importante. Sim, é que a Charlotte, ela vai falar isso, eu acho, não lembro se no volume 2, ou até no prefácio, eu acho, ela vai falar que futuramente, quando a criança ela estiver mais madura, ela vai perceber que a vida dela vai ser uma rejeitação ou aprovação de ideias o tempo todo. Sim. E por isso nós precisamos trabalhar com a criança o caminho da vontade, que nem a Min falou no episódio passado, e o caminho da razão, para que a criança, quando ela
estiver mais madura, ela consiga aprovar ou rejeitar ideias, né? Mas o que eu gosto é que a Charlotte, ela traz essa comparação de que a mente não para, e ela está sempre rodando com ideias, e ela dá o exemplo que é como se a mente fosse como um moinho, né? E as pás de moinho sempre rodando, rodando, rodando com ideias, e ela precisa de ideias para gerar. Para girar, as ideias são o que movimentam essa roda de moinho. Mas se a roda de moinho não tiver ideias, ela acaba moendo a si mesma, né? E eu acho muito forte quando a Eita. Charlotte fala isso, porque ela fala que uma manhã que a criança não recebe ideias é uma manhã desperdiçada, né? E uma mente que é como um moinho que precisa estar girando, digerindo, relacionando coisas o tempo inteiro, que não é alimentada com ideias para fazer esse movimento, acaba se deteriorando. Então, como as ideias, elas são importantes. Eu vejo quando o J.D. Rose e a Charlotte falam, né, que de nenhum outro campo as ideias estão tão fora quanto o da educação. É muito triste ver isso, porque isso está muito dentro dos 7 perigos, né, que hoje nós temos no sistema, que quer mastigar e apresentar algo, oferecer algo à criança em forma de gestão, de sugestão, né, estando ali em cima e acaba criando parasitas que não sabem lidar com as ideias. Eu queria ler um trechinho para a gente passar para a próxima pergunta que eu separei, que é um trecho do prefácio de todos os volumes, que a Charlotte fala assim: ao dizer que a educação é uma vida, a necessidade de sustento intelectual e moral, tanto quanto físico, está implícita. A mente se alimenta de ideias e, portanto, as crianças devem ter um currículo generoso. Mas a mente não é um receptáculo em que ideias devem ser lançadas. Cada ideia sendo acrescentada com uma massa aperceptiva de seus semelhantes, conforme a teoria em que repousa a doutrina herbatiana do interesse. Pelo contrário, a mente de uma criança não é um mero saco de guardar ideias, mas sim, se me permitem usar essa figura, um organismo espiritual com um apetite por todo o conhecimento. Essa é sua dieta apropriada, com a qual está preparada para lidar. Isso é muito importante, entender que a criança está preparada para lidar, e a qual pode digerir e assimilar, tal como o corpo faz com os alimentos. Então, eu gosto muito dessa parte do prefácio, que ela fala o que alimento que as crianças precisam, que a mente da criança precisa, ao dizer que a educação é uma vida, né? Moral, intelectual e físico também, né? A gente não pode esquecer que é um acoplado de coisas que as ideias trazem. Fala, Eric, você está com uma cara aí de quem quer perguntar alguma coisa. Agora você jogou essa citação aqui, eu já preciso fazer pelo menos 2 perguntas. Tá bom, vai lá. A primeira é, você falou um palavrão aí, princípio herbatiano, o que é isso? A doutrina herbatiana. Me explica o que é esse negócio, eu nunca escutei falar nisso, não. Ele era um filósofo, tá, do século XIX, que, dentre várias coisas que ele defendia, a questão principal que a Charlotte refutava, e refuta em todos os livros dela, é aquela ideia de que a criança é uma página em branco que nasceu para ser preenchida, ou que ela é um saco vazio que precisa ser colocado coisas dentro pelos pais, pelos professores. Então, a ideia central herbatiana, que a Charlotte sempre refuta, é essa, de que as crianças não são um saco vazio. Então, a gente não vai pegar ideias e só lançar ideias para encher a criança de ideia e não dá tempo para o moinho girar, né? Eu gosto dessa analogia do moinho, porque o moinho ele tem uma capacidade, então as ideias elas têm que fluírem na capacidade da criança naquele momento, elas têm que ser
o alimento necessário naquele momento, né? Da mesma forma com o alimento, se nós temos um bebê, ele vai ser amamentado até os 6 meses. Depois dos 6 meses, ele vai começar a comer comida sólida e com uma introdução alimentar. Então, a gente sabe que tem uma estrutura de alimentação no desenvolvimento da criança também, né? E assim, tem uma estrutura de alimentação mental por meio de ideias das crianças também. E essa questão da ideia é algo que não se aplica só a uma fase escolar, né? Muitos pais que nos acompanham têm dúvida, o que eu faço durante a fase pré-escolar, até os 6 anos da criança? Ideias, né? Atmosfera, disciplina e vida. É tudo que você precisa para fundamentar a sua criança. E onde você vai encontrar a fundamentação disso? Lendo o livro Educação no Lar, você vai ter uma base super sólida sobre, e escutando os nossos episódios anteriores também, para te ajudar a captar, a entender um pouquinho mais do que você está lendo, mas não deixe de ir na fonte primária, não deixe de ir na ideia da Charlotte, na ideia viva da Charlotte, né? Permita que a Charlotte converse diretamente com você e que você entenda mais sobre atmosfera, disciplina e vida. Eu estava vendo um documentário hoje sobre o desenvolvimento dos bebês, que a minha pequena pediu para ver, documentário de bebês. E foi a ideia dela hoje. E aí, eu achei super interessante que eles estavam analisando o cérebro dos bebês e ele fala assim, que o bebê de 0 a 6 meses, ele precisa ser exposto à maior quantidade de estímulos possíveis, porque ele está desenvolvendo tanta coisa, e o cérebro dele tem capacidades de associação, de assimilação, que ele vai perder até os 12 meses, que são habilidades muito profundas, mais do que os adultos têm. E aí eles falam sobre a importância do bebê já ser expostos ao que eu vou citar aqui como ideias, né? Então, as ideias, elas estão sempre presentes em tudo que a gente vai fazer. Eu acho interessante, desculpa, Eric, ressaltar que para nós, né, uma coisa que a Janice falou, podermos continuar proporcionando ideias boas, né, desde o princípio, desde lá do bebezinho até nós pais, mães, professores, o que formos na vida da criança, nós precisamos também nutrir a nossa mente com isso. Isso é uma coisa interessante, porque é difícil? É. Mas não é impossível, porque às vezes, mas eu não tenho tempo, mas essa autoeducação, ler. Gente, se eu conseguir, todo mundo consegue. Nós conseguimos. E nós temos a nossa comunidade lá, o site da nossa comunidade está lá para te apoiar, para te ajudar com essa autoeducação. A gente não está dizendo para pegar e devorar um livro numa sentada e só expandir a mente do seu filho depois que tu lê aquele livro, né? Não, vamos caminhar junto com as nossas crianças e aprender junto. Eu estou tendo a oportunidade de ler livros e fazer, experienciar coisas com os meus filhos que eu nunca pensei que eu iria, e como isso traz vida, traz uma vontade de querer e conhecer mais, né? A Charlotte falou que a criança já nasce com essa capacidade, ela está em nós, a gente perde, nós perdemos adultos, né? Mas o que eu percebo também é um resgate que tem acontecido comigo, a minha experiência pessoal, né? Eu tenho resgatado essa vontade, essa sede por conhecimento, por querer saber mais, por querer experienciar tanto de livros ou da natureza, ou onde for, e como a Charlotte fala, né, que o objetivo de tudo isso é criar relacionamentos, primeiro com o Criador, e a partir daí, o relacionamento com o homem, com o universo, e isso tá em nós, né, mas essa deficiência de achar que a criança né, não tem essa capacidade, que ela é um saco vazio, que ela é uma página em branco, e que ela precisa de tudo, né, de depositar, que nós só depositamos, sem dar para elas essa oportunidade, né, é importante também nós pensarmos nas ideias que nós estamos buscando, e se nós estamos buscando nutrir a nossa mente com ideias.
E outra coisa até, Mari, talvez você possa comentar com a gente. Enquanto a Janice estava falando do trecho que ela leu do prefácio, Uhum, ela colocou ali que a educação ela é não só mental, como moral e também física. uhum, E enquanto a Janice frisava essa ideia, eu comecei a repensar que a gente está sempre aqui no nosso podcast tentando trazer o que a Charlotte escreveu na Inglaterra do século XIX, começo do século XX, para um Brasil do século XXI. uhum, Então, a gente tem um momento da educação brasileira em que, por exemplo, você falar em ensinar moral na escola uhum. já é uma coisa arriscada, porque você vai estar ensinando a moral de quem, né? O que é moral, né? Exatamente. Eu Quem que está procurei as dizendo o aulas de que que é filosofia no moral e o ensino que é médio. imoral? Moral, é É, verdade. Não, não se tem mais aham, valores absolutos para serem Uhum, seguidos, é, então eu perdido. até a década de 70, começo da década de 80, as escolas ainda tinham matérias como educação moral e cívica, uhum, tinham o SPB, um monte de matérias que tinham essa fundamentação moral. É, existia em algumas escolas o ensino religioso e aquela coisa arada toda. Mas no mundo de hoje, no Brasil do século XXI, como é que você consegue conciliar a ideia de uma educação moral, de uma educação física além de mental, na nossa realidade em que, como a Janice comentou agora, tratar de valores absolutos está completamente fora. Então, me parece que se você quiser ensinar isso, você vai ter que ensinar em casa e não num ambiente escolar. Como é que funciona isso? Agora eu buguei. É, eu acredito que não existe uma resposta simples para essa situação, porque é muita coisa envolvida, né? Eu acredito que aqui também a gente tem esse problema, né? A moral de quem? O que? Eu, pessoalmente, o que eu acredito firmemente e o que a Charlotte vai falar no volume, no volume 13, no volume 4, no volume 5, no volume 5, que é a formação de caráter, a, a base vem da casa. Então, em Uhum, casa, nós temos a oportunidade de começar a dar o alicerce, a base das ideias. Porque, como a gente falou, né? O nosso trabalho aqui é ajudar eles a entender da onde vem a verdade e quando eles estiverem fora da nossa casa, aonde for, para eles crescerem nessa verdade e poderem discernir e rejeitar. O que a Janice falou vai ser uma aceitação e rejeitação de ideia constante, vira um hábito. O treinamento da uhum. vontade vai ajudar nisso também. Então, assim, eu acredito, e a Charlotte fala sobre isso, que não existe escola perfeita. E mesmo que existam escolas ótimas, professores maravilhosos, nada substitui o trabalho que nós temos que fazer em casa com os nossos filhos, seja através da educação domiciliar ou se os seus filhos estão indo para a escola. Eu acredito que todos os pais e mães são educadores. Nós somos educadores por natureza. Faz parte Uhum. da descrição do nosso trabalho. E todas as pessoas que têm oportunidade de estar com crianças, tios, avós, professores, enfim, a gente trabalha em cooperação com eles, né? Então, não é uma resposta simples, eu acredito, a essa. Deixa eu pensar com cuidado. Esse trabalho o que está acontecendo nas escolas, digamos, né? O que está acontecendo, porque está acontecendo aqui também. Mas eu acredito que se a gente focar naquilo que está no nosso alcance, ao invés de pensar não vai dar certo, porque isso é um problema, nada vai mudar. Não, a gente vai mudar a partir do trabalho feito em casa.
trazendo essas ideias que a Charlotte fala. A gente fala com frequência de livros vivos. Isso não é só para quem faz homeschool, não é só para quem decide seguir o método de educação da Charlotte Mason. Isso é para todo mundo, para todo mundo. Então, nós precisamos pensar, primeiro, né, aquela ordem que a mim falou, na atmosfera do nosso lar, pensar nos hábitos e nas ideias que nós permitimos entrar na nossa casa. E a partir daí, dar esse alicerce, alicerçar os nossos filhos, porque a gente não vai poder criar eles na bolha. Por mais que nós queiramos, e se é uma criança que está indo para a escola, talvez ela vá ser exposta a situações que nós não gostaríamos que elas fossem expostas, até muito antes daquilo que a gente espera que elas estejam prontas, mas se nós orarmos sempre e pedirmos direção do Senhor e conversar com os nossos filhos, buscar da onde eu posso tirar um exemplo, uma história, um conto, tudo depende da idade da criança, né? Existem livros clássicos da literatura maravilhosos para crianças mais velhas que ajudam tremendamente eles a entender certas coisas do mundo, né? E, bom, e a própria Bíblia, que é a literatura mais rica que a Bíblia. Então, eu acredito muito que a base, e não vou dizer que é a solução do problema em si, porque eu acho que é uma coisa bem maior, mas eu acredito que a nossa parte, em vez de dizer que, né, de se preocupar que talvez não haja uma solução, mas lidar com a realidade, como o Eric falou, que é uma realidade que eu vivo aqui também, né, é construir essa base, é focar nas ideias que estão emanando, que estão na atmosfera do nosso lar. E eu queria pontuar aqui que talvez isso para escolas confessionais seja algo mais fácil, né? Porque se você é uma escola de uma confissão cristã, se você trabalha numa escola que tem uma confissão cristã, né? Você consegue ter mais essa abertura de trabalhar o ensino, trazer ideias que trabalhem a moral, porque nós sabemos que temos uma moral, nós temos uma fonte de princípios e de moral que é Cristo, né? Que é a Bíblia. Nós temos a verdade de Cristo. Então, nós podemos partir daí para trabalhar com a criança em escolas confessionais. Nós sabemos que na escola pública, se você é professor de escola pública, vai ser fuzilado se tentar, porque é a realidade, você não pode, né? Então, as raro. Coisas estão bem restritas ali. Então, eu conheço um pai homeschool que é professor e ele aproveita as brechas dele lá. Até hoje ele não se encrencou, mas porque a escola pública que ele trabalha respeita muito ele, né? Então, ele consegue trazer um pouco mais disso, da moral para as crianças dentro do ambiente, mas porque a escola tem esse respeito por ele. Então, mas eu tenho outras amigas que são professoras que chegam a chorar da realidade do âmbito escolar, né? De que elas não podem, tanto agora, enfim, nessa questão da pandemia, não podem fazer algo que ajude as crianças a entenderem melhor. Tem que seguir aquela caixinha, né? E já que a gente está falando de ideias vivas e da importância delas, o que seria uma boa definição do que é uma ideia dentro do que a Charlotte coloca? Eu separei uma citaçãozinha aqui do volume 2, que a Charlotte fala: dizemos sobre uma ideia que ela nos atinge, nos impressiona, nos captura, toma posse de nós, nos governa. Não exageramos em atribuir esse tipo de ação ao poder de uma ideia. Essas ideias que nos atingem, nos impressionam, nos capturam, são chamadas ideias vivas. Então, é algo que atinge, que impressiona, né? Que toma a mente, que capta a mente da criança, que faz com que ela queira relacionar aquilo, que faz com que ela queira entender mais aquilo, que faz com que ela queira viver, participar mais daquilo. Então, as ideias, tem uma citação aqui do volume 1 que ela fala: as melhores ideias vivas
nos inspiram a reflexão e a ação, né? E como que elas nos inspiram a reflexão e a ação? Porque as ideias, elas estão em todo o lugar, né? Elas não estão só nos livros vivos, elas estão muito presentes na natureza, na atmosfera do nosso lar, no nosso dia a dia, naquilo que nós fazemos. Eu acho que essa semana, ou semana passada, a Mari compartilhou um texto lá no Instagram, que a ideia viva daquela semana era que o esposo dela estava ensinando o filho dela a cortar grama. E a partir disso, servia a família cortando a grama, né? E que o marido dela estava sendo a ideia viva naquele momento, a inspiração do filho dela naquele momento, né? Levando ele à reflexão de ser parte da família e por isso cortar a grama, servir a sua família, e a ação, né? E às vezes é mais simples do que a gente fica aqui filosofando, né? Quer dizer a mesma coisa, a gente gosta de filosofar, mas não é difícil. Mas não é difícil, na prática não é difícil, são as coisas ao nosso redor. Então, não é à toa que a Charlotte fala que a criança ela precisa de 4 a 6 horas ao ar livre, né? Fora das paredes de casa, porque ela está o tempo inteiro tendo ideias, sendo recheada de ideias vivas. Né? A minha filha, ela fica no quintal, agora ela começou a querer inventar armadilhas, daí ela vai amarrando cordas. Esses dias fui tentar abrir a porta se fechava sozinha, porque ela amarrou num galho da árvore que eu conseguia puxar, mas o galho puxava de volta a porta. E olha que interessante, né? A minha cabeça ela teve que pensar tudo isso. Toda dinâmica física, matemática, o que está sendo trabalhado naturalmente na atmosfera do lar, através de uma ideia. Vai saber o que inspirou ela numa leitura, ou ela observou alguma coisa, enfim, né? Eu também. Uma ideia tomou conta dela para que ela começasse a fazer isso, né? E aí tá levando ela à ação de pensar, de fazer várias coisas, e isso é muito, muito legal. Imagina, Eric, eu vou falar para ela fazer umas armadilhas para você quando você vir no vídeo. Tá bom. Não vale. Por enquanto ela tá aprendendo. Até eu chegar aí, ela vai estar perita no assunto. Exatamente. Eu vou cair em todas. Já vai ter uma lata de tinta na porta, assim, pendurada. Me lembrou de uma época que meu filho mais velho, quando ele tinha, acho que por volta de 6 anos e meio, 6, acho que por aí, nós morávamos num lugar que tinha bastante acesso a esquilinho, vários animaizinhos assim, e ele encasquetou que ele queria pegar os bichinhos, então ele passava horas pensando como que ele, mas claro, de uma forma sem machucar o bichinho, né? Como que ele poderia pegar? Aí ele tentava, mamãe, posso pegar esses amendoins? Posso pegar isso? Posso pegar aquilo? E foi. Eu até fiz uma lista de todos os animais que ele tentou pegar para ter de estimação. Eu lembro que eu fiz uma lista, porque eu falei, um dia eu vou mostrar para ele essa lista e a engenhosidade dele de tentar fazer várias arapucas diferentes. Esses dias ela começou a tentar fazer isso com os passarinhos, mas ela queria atrair os passarinhos. Aí ela vinha, pegava alguma coisa de comer e colocava numa bandejinha num lugar. Daí daqui a pouco ela vinha, pegava outra e colocava em outro lugar e ficava observando da janela para ver o que eles iam comer, para ela descobrir, né? É mais fácil eu falar para ela, filha, vamos colocar isso ali para chamar esse passarinho? Mas é muito melhor para ela deixar que essa ideia vá gerando frutos, né? O que a Charlotte fala, que a Min comentou no último episódio, que a ideia ela é como o germe de uma semente, né? Que ele vai brotar, vai crescer, vai florescer, vai se multiplicar. Então a gente precisa dar tempo para que a criança desenvolva a ideia, para que a criança amadureça a ideia, né? Reflita e entre em ação com aquela ideia que está entrando em ação. E ali ela ficou o dia inteiro até descobrir o que os pardaizinhos iam vir comer ali no muro.
e descobriu, Uau. né? E depois ela registra isso no caderninho dela da natureza, ela vai e registra as anotações dela ali. Sempre que ela acha alguma coisa assim interessante, ela vai e registra. E isso é uma possessão dela, né? São possessões que a criança toma para si, não foi algo que nós colocamos, né? Que nem eu li ali, simplesmente jogar ideias como se a criança fosse um saco vazio, né? É algo que é construído na atmosfera do lar, dando espaço para a criança. A gente incentiva, sim, por exemplo, quando a gente fala de um alimento moral, que você estava falando outra hora, Eric, nós temos que estar sempre atentos, como nós já falamos na formação de hábitos, sobre quais hábitos morais precisam ser desenvolvidos com as nossas crianças. Se você não escutou esse episódio da formação de hábitos, volta lá e escuta ele, que nós falamos um pouco sobre os hábitos morais, sobre como você trabalhar, como desenvolver eles por meio das ideias, né? Sim. E também a questão física, a criança poder subir em árvore, poder escalar o muro, poder, né, correr, ter espaço, ter liberdade. E A Charlotte exercícios físicos regulares também, né, fazem parte. Ela fala da importância da criança poder ter esse espaço para trabalhar fisicamente, até para desenvolver o próprio autocontrole do corpo, para ela entender o quanto que ela pode correr hoje. Se ela continuar correndo todo dia, talvez ela vá correr mais, né? E uma importância também de nós termos o nosso corpo, não que todos nós devamos treinar para ser atletas, mas de termos um corpo fisicamente bem para poder servir na capacidade que nós estamos sendo ou vamos ser chamados, né? Então, ela fala sobre, até isso eu achei tão interessante quando eu li, porque ela não esquece de nenhum aspecto da formação da criança, e para nós estarmos atento a isso, né? Que o treinamento físico não é só para conquistar aquela medalha, não é só para emagrecer, ou para isso, ou para aquilo, mas que o treinamento físico vai mais além, é para servir. E isso foi uma das coisas que me marcou. Eu lembro quando eu estava lendo essa parte, né, tá no volume 1, eu acredito, e eu achei super interessante também. Eu falei, ok, eu precisei voltar para uma rotina de exercícios. Então, gente, e vocês estavam comentando também o quanto, conforme a criança vai amadurecendo, recebendo ideias vivas ao longo da vida, elas vão aprendendo a. Você falou, né, Mari, que a criança mais madura ela vai estar sempre pronta para fazer a aceitação e a rejeição de ideias, né? E eu queria que vocês explorassem um pouquinho mais isso comigo. Primeiro como é que esse treinamento acontece e como é que esse processo de aceitação e rejeição de ideias impacta nessa educação da criança. O que vocês têm para me dizer sobre isso? Ai, ai. Eu vou usar as palavras da Charlotte, né? Acredito que nos ajuda a responder muito dessas perguntas, né? Mas ela fala livros de alto padrão literário. Eu acho que é um dos ingredientes principais, né, dessa receita. Ela também fala livros e coisas. Ela chama livros e coisas, porque dentro dessas coisas, né, engloba o tempo na natureza, apreciação musical, o trabalho manual, né, artesanato, o que está faltando? Apreciação de arte, enfim, é tudo, né? Tudo faz parte do banquete variado. E vão nos ajudar a servir esse banquete, né? Essa seleção de ideias que não nos cabe. Eu acredito que nós já falamos isso em algum episódio passado, eu tenho certeza. Não é nós que vamos determinar, eu só vou estudar essas disciplinas porque essas eu não sei ensinar, ou porque eu não acho necessário, ou por qualquer razão, e acaba privando os nossos filhos de terem esse banquete generoso. E nós vamos falar mais no futuro de como, né, que cada prato desse banquete é servido, e que às vezes parece tanta coisa, mas é possível.
porque nós comemos porções pequenas, um pouquinho todo dia. Mas eu acredito e tenho vivido essa experiência da questão que ela fala dos livros de alto padrão literário que vão ajudar a criança desde o princípio, né, desde que nós começamos a ler para elas em voz alta e todo o processo que elas vão aprender a ler e elas vão estar lendo por si só e como nós vamos ajudar e a guiar elas a buscar sempre uma literatura de qualidade e só para encorajar talvez aquela família que está tentando ajudar os seus filhos nessa transição talvez de uma literatura ou da televisão para a literatura. É possível, persistência, paciência, mas isso tudo dá para eles uma oportunidade de estar lendo uma história, de perceber nos próprios personagens todo o desenrolar da coisa, e como eles podem no desenrolar, eu vou ter que citar o exemplo que a Janice fala, né, que ela está trabalhando com as filhas, ver no quadro das virtudes. A gente não precisa necessariamente fazer, mas é uma ótima ideia, mas na história vai estar mostrando o caráter de cada personagem, e a criança vai estar vendo ali, ela vai estar percebendo, nossa, mas ele escolheu fazer uma coisa ruim, olha o que aconteceu, olha qual é a consequência, e ela vai estar selecionando, ela vai estar buscando e vendo naqueles exemplos concretos que são só um pouquinho, pessoal, estou me faltando a palavra cativar, não é captive. Cativo. Cativo. Eu esqueço a palavra em português e eu começo a rodar. Peraí. Você quer captive ideas? Levar as ideias cativas? Isso, que as ideias cativam ela. Ok. Ou capturam. Capturam. Ok. Tá. Eu não sei se eu tô saindo pela tangente aqui, que às vezes eu me empolgo. Cabe a Jajá fazer o corte depois. Tá, então tá, deixa eu botar aqui. Aí o problema é da moça de vermelho, eu já não tenho nada com isso. Tá, já vi aqui o que eu coloquei, vou voltar a falar. Eu falei que eu sou do Inter hoje, ela quer me dar trabalho. Só porque você falou que ia ter pouco corte dessa vez. Ai. Enfim, a exposição da criança ao maior número possível de, como a Charlotte falou, livros de alto padrão literário vão contribuir imensamente, né? A recompensa dela vai ser o conhecimento, vai levar à virtude. Ela vai poder estudar, ruminar, através de exemplos. A Charlotte recomenda ler muita biografia, livros de ficção histórica. A gente acaba vivendo a vida daquela pessoa e se colocando na situação daquela pessoa e começa a criar aquele sentimento de empatia e ver que aquela pessoa não é muito diferente de mim, que eu também passo por situações. Tanto é que a minha até falou, né, quando nosso filho, nossa filha está tendo uma situação difícil de repente, traz aquele herói daquele livro que ela leu e gostou, né, ou aquele dinossauro, aquela ideia viva que captou ela. Traz aquela ideia e ajuda ela a montar, né, a montar, a construir, como a Charlotte falou, esse quebra-cabeça, fazer esse discernimento, essa seleção, essa organização, essa classificação e essa rejeição. E é importante ressaltar, né, Mari, como que a criança faz isso? A gente precisa dar um espaço para ela fazer isso, né? A gente não precisa chegar no final da leitura e dar uma listinha de perguntas para a criança responder, né? Você citou o mural da virtude aqui, mas como que a gente usa isso para que isso seja eficaz e seja algo que realmente cative a criança através da narração, né? Como nós já falamos em outros episódios. Então, permitindo que a criança narre a leitura desses livros de poder literário, permitindo que a criança reconte, permitindo que a criança faça a sua própria associação. Então, eu tenho o quadro das virtudes ali, tem o significado das virtudes, a gente conversa um pouquinho sobre elas. Então, quando ela lê,
ela mesmo, na sua narração, já pensa qual virtude aquele personagem tinha ou faltava nele, né? Ele precisava ter. Então é um trabalho dela fazer isso, não um trabalho meu, é um trabalho dela conseguir perceber. E a gente precisa em colocar dentro da nossa mente de que a criança é capaz de fazer essa relação, né? Ela é capaz de fazer isso. E mais do que ela ser capaz, ela não é capaz porque ela está sozinha. Não, ela é capaz porque ela tem um mestre divino na educação dela, que é o próprio Espírito Santo, que sabe quais as fraquezas, que conhece o coração dela melhor do que nós, mães e pais, porque nós vemos o exterior, mas quem consegue ver o interior dos nossos filhos é somente ele, nós não. Então é ele que tem o acesso, que vai fazer com que essa ideia se torne poderosa, com que essa ideia siga em frente, com que essa ideia cative a mente, o coração da criança e faça com que ela trilhe um caminho de moral. E sobre o livro Vivo, para a gente encerrar, eu queria ler uma citaçãozinha, se você ainda está meio na dúvida, né, do que é um livro de poder literário, então, agora, né? Cada resposta surge uma nova pergunta. Eu já estou imaginando dar uns Dostoiévski para as crianças, vamos fazer ler Tolstói. Sim, Eric, elas leem, a Manu ama essas leituras aqui em casa também. Então, deixa eu ler a citação. Um livro pode ser longo ou curto, velho ou novo, fácil ou difícil, escrito por um grande homem ou um homem inferior, e ainda assim ser o livro vivo que encontra o caminho para a mente. Isso a Charlotte fala no volume 3. Em outras palavras, o único teste real é se o livro realmente atinge e captura a mente do leitor. Podemos reconhecer um livro vivo quando o vemos envolvido no abrir ou fechar das portas da mente. Então, eu acho que isso resume bem. Se você pegar um livro e ele capturar a sua mente, ele abrir e fechar as portas da sua mente, ele é um livro vivo. Muito legal. É isso aí, gente. A gente está aqui falando com vocês sobre o Banquete de Ideias Vivas. E a gente já percebeu na conversa com a Min, na nossa conversa de hoje, o quanto é importante a gente saber escolher essas ideias, colocar, abrir essas mentes, inclusive as nossas como adultos, para que nós possamos transformar, para que a gente possa gerar uma base, para que a gente tenha inspiração, para que a gente veja beleza, para que nós possamos promover e chegar em sermos uma pessoa melhor, sermos mais de acordo com a imagem e semelhança de Deus, que é o propósito nosso desde antes de nós sermos criados. Então, para deixar talvez uma última ideia sobre o impacto das ideias, eu quero deixar vocês com uma citação para que vocês pensem, quem sabe, até semana que vem. E a Charlotte, no volume 4, ela diz assim: as ideias que admitimos tornam-se as nossas opiniões. As opiniões sobre as quais nós agimos se tornam os nossos princípios. Os nossos princípios e as nossas opiniões são quem nós somos de verdade, o nosso caráter. E o todo de quem nós somos, pelo qual nós somos responsáveis. Talvez em algum momento a gente volte a falar disso num debate da teologia do método, mas entenda, Deus nos fez, assim como as nossas crianças, para ser a imagem dele na Terra. E nós somos responsáveis por quem nós nos tornamos e como nós representamos o nosso Deus diante da criação. Então, fica com essa reflexão sobre quais são as ideias que são as sementes do que se torna o seu caráter e o caráter do seu filho e a atmosfera da sua família. Gente, uma boa semana para vocês, nos vemos em breve. Deus abençoe a todos.